Então vamos ler Mateus 16, 15 a 18 e vamos ler Atos dos Apóstolos 17, versículo de número 6. Glória a Deus. Disse-lhes ele quem? Jesus Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 17, versículo 6. 17, versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tome assento, por favor. Irmãos, nós falamos as diversas palavras que Deus nos deu nesse tempo de seminário, o cristão e a pandemia, e estarei nessa noite, se Deus quiser, encerrando esse seminário, e colocaremos numa pasta no YouTube. Se alguém quiser assisti-lo, vê-lo, poderá entrar lá e ter todas as mensagens. Mas creio que Deus já falou conosco a respeito desse assunto, as principais coisas que precisávamos ouvir, e aquele que guardou e colocou em prática, bem-aventurado será com certeza. E nessa noite, ao ler esses dois textos, duas passagens, de dois capítulos, eu quero falar, o Senhor nos dando as direções, sobre a igreja que faz a diferença em tempos de pandemia. A igreja que faz a diferença em tempos de pandemia. Nós já aprendemos as práticas, tudo, e ultimamente aprendemos que Deus levanta anjos em tempos de pandemia, e por fim que Deus dá dons a esses anjos para serem usados, instrumentalizados por Deus em favor de muitos. E a igreja, ela é o serviço de Deus para a humanidade. Por isso que Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para servir. E nós somos o corpo de Cristo e continuamos servindo. É para isso que veio a igreja. E se nós observarmos Jesus e nos tornarmos imitadores dele, fazendo o que ele fazia e o que ele faria no meio de nós, a partir de nós, nós vamos ser essa igreja relevante, essa igreja que fará diferença na terra neste tempo, principalmente o tempo de pandemia. A igreja primitiva conseguiu abalar a sociedade da sua época com o poder de Deus. Quem são esses que estão alvoroçando o mundo? Estão perturbando o mundo com essa doutrina, com essa maneira de falar, com tudo isso, com esses milagres. E eles chegaram já aqui. A igreja, ela abraçou o mundo no sentido de evangelizar, de levar Jesus aos corações. Ela se ocupou com isso. Pessoas viviam, traga a mente para cá, pessoas viviam integralmente no ministério e outros trabalhavam e serviam a Deus. E o alvo desta igreja, o propósito dessa igreja, estando onde estivessem, era o ide do Senhor, ganhar almas. E nós somos pessoas levantadas para
representar Jesus, embaixadores de Cristo na terra. Nós não podemos ser uma igreja que reúne no culto e ali é a igreja. E depois que sai do culto não é igreja mais. Não. Nós nascemos de novo ou não? Nós somos imitadores do Senhor ou não? Ou nós somos uma associação que se reúne, quando se reúne veste o uniforme dela e depois que deixa de se reunir, não é mais? Essa igreja impactou o mundo porque ela vestiu-se de igreja verdadeiramente. Quando Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, surgiu esta notícia de que estavam perturbando o mundo com os milagres que Deus realizava através de suas vidas e a doutrina que eles estavam trazendo, que estavam pregando de um Salvador chamado Jesus Cristo. Os desafios daquela época não eram menores que os de hoje, talvez maiores, dependendo do que se faz de comparação, porque eles estavam anunciando para muitos um novo Deus. Os judeus não receberam esse novo Deus no entendimento deles. Quando chegava num lugar, num aerópago, eu vou anunciar esse Deus que vocês adoram sem conhecer, era um novo Deus. Na mentalidade daquele povo naquela época. Na verdade, era o Deus eterno. Mas para a mente deles era um novo Deus, porque para os judeus principalmente, Deus era único. Eu sou um e não mudo. Então eles tinham o entendimento de que era um no sentido de uma pessoa. Deus é um em três pessoas. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso fica claro na vinda de Jesus muito mais. Agora, quando chegava para os politeístas, os que adoravam mais de um Deus, eles diziam que Deus é esse que nós nunca ouvimos falar. Então o desafio era trazer um novo Deus. Só que essa igreja teve, entre aspas, facilidade de trazer esta doutrina, entre aspas, porque houveram várias perseguições, não é? Mas tiveram, entre aspas, facilidade de convencer multidões, porque Pedro vai pregar a primeira pregação da igreja, irmãos. A primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. É nisso que eu falo de facilidade. Por quê? Porque eles tinham a unção do Espírito Santo. Eles tinham a presença de Deus neles de maneira tremenda. Eles respiravam Deus. Tudo para eles era Deus, era Jesus Cristo Salvador. Eles não tinham medo de anunciar a verdade, de falar a verdade. Eles sabiam convictamente que era a verdade que libertava. A igreja de hoje, ela tem medo de anunciar a verdade. E vejam bem, eu não estou dizendo igreja de hoje, denominação. Não, a igreja nas diversas denominações. Ela tem medo de pregar a verdade. Ela tem medo da perseguição. Ela tem medo da morte. Ela tem medo de ser humilhada. Essa igreja aqui não tinha medo, não. Sabia que estava para ser morta e continuava falando a verdade. Sabia que ia morrer e ia dormir. Porque a preocupação dessa igreja não era se morreria ou viveria. A preocupação dessa igreja é se estivesse vivendo, se essa vida estava sendo vivida para a glória de Jesus. Por isso que Paulo falava, se eu morrer, glória a Deus. Se eu viver, glória a Deus. Para Cristo eu vivo, para Cristo eu morro. E eu nem sei qual que é melhor, ir ou ficar. Aquele negócio, Paulo não estava preocupado com morte, ele estava preocupado em fazer ainda o que tinha que ser feito. Por isso que Paulo vai dizer em Atos 20 que ele não tem a vida por preciosa. Não, o precioso para mim não é a vida. Precioso para mim é glorificar Jesus e viver para a glória dele. Então essa igreja, ela tem poder demais. Ela tem convicção demais, ela tem unção demais, no sentido de demais, não é de exagerado, mas de coisa boa, de serem frutíferos mesmo. Não está faltando nada nessa igreja. A igreja dos convertidos não, está cheia de Deus, da presença de Deus.
Agora me digam se a igreja de hoje está assim. Dá vergonha. A igreja de hoje, ela ouve sobre tudo e faz pouco. Ela é bem informada e mal formada. A igreja de hoje tem muita instrução e pouca disposição para atender o que foi instruído. A igreja de hoje é sensível demais, ela briga demais, ela sente demais, ela magoa demais. Ela não tem mais aquela característica que a igreja tinha quando nasceu. Se o meu Senhor me perdoou, eu também perdoo. Se o meu Senhor suportou, eu também suporto. Se Ele foi para uma cruz, eu também vou, se for preciso. Me digam se a igreja de hoje tem essa disposição. Me diga se você tem essa disposição. Se eu tenho. E todos nós podemos tê-la. A mesma disposição. Todos nós. Paulo não era melhor que você, melhor que eu, como gente não. Ele era gente igual nós. Elias era gente igual nós, sujeito às mesmas fraquezas. Tiago deixa isso claro. Paulo dizia, eu fui o maior dos pecadores, eu persegui a igreja. Ele tinha acusações na mente dele, ele sentia-se fraco. Só que ele era decidido. E o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza. Cadê a igreja que o Senhor quer nesses dias? Onde está a igreja verdadeiramente nascida de novo? Se a igreja tivesse nascido de novo, irmão, cada culto era uma briga para entrar. A igreja dos nascidos de novo não tem coragem de faltar ao culto, tendo trabalhado o dia todo, e agora dizer que está cansado para ir para o culto. Ela acharia um pecado dos maiores, porque eu servi ao mundo, mas para Deus eu estou cansado para servi-lo. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a justiça dos... Nossa justiça, nossa maneira de servir a Deus, a nossa maneira de agradar a Deus tem que ser mais do que a maneira de alguém agradar o futebol, de alguém agradar a política, de alguém agradar o botequim, a cerveja, a cachaça, a prostituição. Nós temos motivo para nos ocupar mais com Deus do que quando ocupamos com o mundo. É por isso que no mundo a gente sabe fazer muito bem, mas na igreja muito mal. Porque no mundo há coração. No mundo, pela cerveja, a gente deixava tudo, ia dormir 1h da manhã, 2h da manhã e acordava de manhã para ir trabalhar. Para Deus a gente não ora até meia-noite para ir trabalhar no outro dia não. Cansa. Estou cansado. Cansado não, você está desviando e não percebe. Você não está percebendo que tem um abismo perto de cada pé, de um de nós, tem um abismo. Escuta, porque é visão de Deus. Nós estamos andando num lugar que tem abismos bem próximos. Dedique-se a Deus. Ouça pelo menos uma das palavras que você ouviu ultimamente e coloque em prática, e você vai ver que a vida volta. Deus está buscando uma igreja que faça diferença neste tempo. Deus está buscando alguém que seja honesto com o que fala com Ele. Deus está buscando alguém que, ao invés de dar desculpa para o seu pecado, odeie o seu pecado. Essa igreja odiava o pecado. John Wesley, ele disse: dê-me 100 homens que nada temam a não ser o pecado, e não queiram, e nada queiram, senão a Deus, e eu abalarei esta terra. Você acha que isso é coisa tremenda? Paulo, com um homem, com
companheiro abalou a terra. Nós temos, por que é que John Wesley fez essa oração? Porque ele já estava queimando por Jesus. Ele já estava aceso por Deus. Ele já estava vivo na chamada que Deus tinha com ele. John Wesley não teve 100 homens, mas foi um instrumento para incendiar milhares de homens. Onde está a igreja de hoje? Onde está John Wesley hoje? Os que Deus quer levantar. Pode ser qualquer um de nós que Deus levante e use mais que usou John Wesley. Mas nós não temos tempo para ele. O tempo é para nós. Fale que isso é mentira. É para nós. Escute. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, mas parece que as pessoas estão adormecidas ou anestesiadas e não se despertam para Deus. Cada culto, estas pessoas têm que ser ganhas de volta. Vocês veem isso também ou não? Muitos saem do culto chutando pedra, brasa e dando glória. E voltam arrastados no próximo culto. Diga para mim se isso é verdade. Nem sei o que eu vim fazer aqui hoje, estou tão cansado. Oh, irmão, você precisa conhecer o avivamento. Eu te apresento o avivamento bíblico. Você trabalha 24 horas. Eu lembro do pastor Jesuel, quando nós formamos a equipe da tarde da bênção. O Senhor me chamou para liderar aquele trabalho. Fui orando, debaixo de muita oração, escolhendo os casais para ajudar. E um desses casais era o pastor Jesuel, que então era diácono, com a pastora Cristiane. O pastor Jesuel trabalhava na polícia militar e ele virava 24 horas na polícia militar. E quando dava a reunião, a vigília, na sequência das 24 horas sem dormir, ele ia direto para a reunião da vigília e começava a falar em línguas estranhas e dizia: não tem nada de cansaço na minha vida, eu estou sentindo a glória de Deus. A gente trabalha 6, 8 horas e chega cansado na igreja. Eu te apresento o avivamento. O avivamento, a presença de Deus, ela arranca todo o cansaço que está mais, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero a minha igreja de pé, diz o Senhor. Nossas obras, irmãos, elas têm sido mortas. Estão vivos nas igrejas, estão mortos em nossas casas. Estão vivos nas igrejas, dando glória. Se bem que tem muitas que nem glória dão mais. E estão mortos nos nossos trabalhos. Você não tem que pregar Jesus o dia inteiro no seu trabalho, mas o seu testemunho, a sua maneira de conduta, a vida de Deus em você já é a pregação no trabalho. A igreja de Cristo deve ser sal e luz nesse mundo. Quem já ouviu isso? Quem já leu isto em Mateus capítulo 5, versículo 14? Vós sois o sal e a luz do mundo. Vós quem? Eu, você.
A igreja, ela faz diferença quando ela verdadeiramente é sal e luz. Ela realmente tempera este mundo. É por causa dela que o mundo não foi destruído. É por causa da luz da igreja que esse mundo ainda não está inteiramente acabado em trevas. Uma igreja que não marca a sua sociedade e seu tempo está morna. Apocalipse 3,16, uma igreja irrelevante, uma igreja que Jesus estava do lado de fora, uma igreja preocupada consigo mesma. Estamos ricos e abastados. O assunto de muitas igrejas hoje é quanto é dinheiro. Vamos tirar o dízimo, espere só um pouquinho. Se você não é dizimista, você não sei o que. Se você for dizimista, vai ser não sei o que, porque dízimo vai meia hora falando de dízimo, 20 minutos falando de dízimo, e dizendo, Deus está me revelando que alguém vai dar 1.000, que outro vai dar 50 mil, que outro vai não sei o que, e que esse mais não sei o que, e o assunto dinheiro. E quando vai pregar aquela mensagem doce, mas que não faz bem para ninguém. Ricos e abastados. A igreja, ela tem que marcar a sociedade que ela vive. Ela tem que fazer diferença, tem que ter uma fogueira de glória nesse lugar onde a igreja foi plantada. E nós temos que ser os tições que vêm para a igreja e acende novamente, e pega mais fogo, e pega mais brasa, e pega mais glória, e pega mais unção, e sai com esse fogo aceso. Nossas obras, a igreja, como que ela marca a sociedade que vive? Nossas obras têm que levar os homens a glorificar a Deus. Que homens são esses? Os ímpios, os que não conhecem. Por isso que Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Se essa igreja está aqui, este bairro e esta região tem que ter luz. E não termina aí, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. O que está acontecendo com a igreja de hoje? Ela ficou com medo. Ela é medrosa, a igreja de hoje. Por que paramos? Estamos travestidos de igreja e não temos mais a glória que tínhamos quando tudo começou. E por séculos continuou. O que fazer? Onde começará o retorno? Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que isso possa acontecer através de simpósios, através de seminários, através de encontros espirituais, etc, etc, etc. Mas o retorno da igreja é por um caminho simples. Não é descobrindo a etimologia da palavra e levantando uma discussão teológica sobre A ou B. Não, é voltar para o caminho simples. Lembrem-se que Deus não escolheu muitos os sábios deste mundo. Não, Deus escolheu as coisas loucas. Porque o sábio, é muito difícil encher um sábio, mas um cabra solto é fácil de encher. Ter aqui em Baru, Hashamar. É fácil de encher as pessoas que se dão, que se entregam, que se rendem.
Olha, há uma promessa que a igreja da última hora vai evangelizar o mundo todo. Mateus 24:14, além de outras passagens. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as nações. Então virá o fim. Então eu estou prevendo pela Bíblia Sagrada que está vindo aí um grande avivamento. E que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a igreja. E Ele voltará a levantar os galileus. Tirabanaço. Ele vai levantar os galileus, aleluia. Quem são os galileus? Os roceiros da época deles, os indoutos. Ele vai encher os galileus de novo, abaixo, tamaço, uramai. Ele vai evangelizar o mundo todo e vai mesmo. Quando o meu Deus fala, Ele cumpre. Quando o teu Deus fala, Ele cumpre. Não há palavras desta Bíblia que cairão por terra. Então, como abalar o mundo com o poder de Deus? Poderemos alvoroçar o mundo com este evangelho novamente? A pergunta desafiadora é: se Deus escolheu você, Ele poderá contar com você? Se Deus escolheu você, você se levantará para Ele? Se Deus escolheu você, você realmente será um representante deste Deus, deste céu, desta glória, desta palavra? Ou você não tem tempo para isso e não pode dizer sim? Mais uma vez eu digo, não estou pregando denominacionalismo. Estou pregando a palavra. Para nós seria muito mais interessante, meus irmãos, que Deus convertesse as seitas, que Deus convertesse os católicos idólatras nos mesmos lugares onde estão. Eles já têm as estruturas deles. E que nós ganhássemos almas. Nós não estamos interessados em concorrer com fé de ninguém. Mas a Bíblia, ela é verdadeira. Não pode fazer imagem, nem adorar imagem, nem reverenciar imagem. Não tem outro Salvador além de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos que nos voltar para a palavra. É a verdade da palavra. Maria não salva, Isabel não salva, Paulo não salva, Pedro não salva, Estevão não salva, Tiago não salva, João não salva. Quem salva? Jesus Cristo. É a palavra. Pedro não intercede por nós, Paulo não intercede por nós, Maria não intercede por nós. Quem? Jesus Cristo. Só há um intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o justo. É a palavra que nós temos que obedecer, meus irmãos. Nós queremos ser salvos, sim ou não? Então é pela palavra, não é pela doutrina dos homens, é a doutrina de Deus. Mas nós temos nos tornado bonzinhos, não pregando a verdade, e pessoas estão indo para o inferno. Essa igreja, ela é uma igreja poderosa, a igreja bíblica. Será que nós poderemos alvoroçar o mundo? Você está escalado, você iria, você aceitaria essa chamada sem empolgação, mas com consciência, com razão, com lógica? A igreja de hoje, alguém diz, Deus está me revelando que vai dar um carro, ela dá um salto em prol desse carro. Mas quando diz, Deus está nos chamando para missões, ela vai pensar. É por isso que a igreja está como está. Os absolutos dessa igreja são outros, da igreja de hoje. As prioridades desta igreja são outros.
A igreja, para muitos, cansa. Por isso só vai quando estão descansados. É fato. Mas, para os que estão avivados, a igreja é renovo, é cura, é libertação, é mudança, é presença de Deus, é lugar de levantar as mãos e simplesmente te adorar, Senhor. Fomos ou não fomos renovados adorando? O canarama, chudaramai. Vamos refletir sobre a característica da igreja primitiva. As características desta igreja que abalaram a sociedade do seu tempo. Nós temos que abalar a sociedade de hoje. Fomos inseridos nela por um propósito. Aliás, a mensagem de domingo falou isso conosco. Foi para esse tempo. É agora. É aqui e agora. Abandona o seu pecado agora. Abandona essa vida dupla agora. Abandona esse meio termo agora. Saia desse muro agora. Levanta agora para Deus. São decisões. Então, característica da igreja primitiva que precisa estar em nós hoje, porque são características bíblicas. A igreja primitiva era cheia do poder de Deus. Nós pregamos isso nesse seminário. O batismo no Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, tanto ministeriais quanto espirituais. Falamos sobre esse poder. A igreja, o dia que ela for cheia de Deus verdadeiramente, a luz já estará acesa, aleluia. A glória já estará manifestando, o poder já estará acontecendo de tal maneira que as almas estarão fluindo para esta igreja, para estas igrejas. Então a primeira coisa que esta igreja tinha era o poder do Espírito Santo. Tudo com o Espírito Santo, nada sem ele. Alguém pode pregar e conseguir uma forma bem carismática, não o carisma poder, mas uma forma de ter carisma com as pessoas e ganhar multidões. Sem o Espírito Santo a multidão não será de Deus. Pastor, eu quero que o senhor me prova. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Sem o selo não somos propriedades de Deus. Por isso que o Espírito Santo é o selo em nós. É o selo da mercadoria que foi compra por um alto preço. O sangue de Jesus comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 5:9, nós fomos comprados por bom preço. 6:18 e 19, 1 aos Coríntios. E esse Espírito é o penhor, é a garantia. Eu tenho que ter esse Espírito em mim. O pastor tem que ter o Espírito Santo dominando ele. Os obreiros têm que ter o Espírito Santo dominando eles. A igreja tem que ter o Espírito Santo dominando ela. É o Espírito que te levanta, é o Espírito que te renova, é o Espírito que te gera de novo, te faz nascido de novo. É o Espírito que te convence da palavra, do juízo, da justiça, da verdade. Ele te convence do pecado. É o Espírito Santo que te convence de estar na casa de Deus. É o Espírito Santo que te acorda de madrugada. É o Espírito Santo que te traz para a oração da noite. É o Espírito Santo que te faz confessar o pecado. É o Espírito Santo que te faz desejar orar, jejuar, buscar, implorar a glória de Deus sobre a sua vida. Foi por isso que Atos 2, de 1 a 4, tão conhecido, sucedeu, aconteceu. Capítulo 1, versículo 8, vão lá para Jerusalém, vão para o cenáculo, e permaneçam lá, saiam não, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu quero completar a obra do Espírito em vocês. Vocês já têm, mas eu quero revestir.
Por quê? Alguém perguntando, e só para nós entendermos. Por quê, Senhor? Vocês têm uma grande obra para fazer. Que obra, Senhor? Alvoroçar o mundo. Ganhar o mundo com a minha palavra. Anunciar a minha palavra como ela é. Primeiro no silêncio, depois com a boca. Porque vocês serão minhas testemunhas. E quando eles estão reunidos perseverantemente ali, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que como a casa estava ali cheia deles, encheu toda a casa que eles estavam assentados. Era algo sobrenatural, maravilhoso. E apareceram línguas repartidas, distribuídas entre eles, cada uma sobre a cabeça de cada um. Algo estava acontecendo nesta hora. Línguas como que de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E todos passaram a falar em outras línguas. Todos. A igreja de hoje é dividida. Fala em língua. Não, não fala em língua. Não, falar em língua foi para aquela época. Não, não fala mais em língua. E Jesus batizando no Espírito Santo, mostrando que batizou, mostrando que encheu, mas as pessoas dizendo, não, não é para hoje não. A igreja brigando entre ser calvinista ou arminiano. Não, porque Armínio, porque Calvino, porque não sei o que, irmão. É hora de converter a palavra. Calvino converteu a palavra, Armínio converteu a palavra. As discrepâncias de doutrinas não podem nos dividir. Essa igreja era unida. Havia discórdias teológicas? Havia, eles tinham que reunir para tirar certas discórdias. Paulo tinha uma perseguição para o lado dele por causa de quem ele era? Sim. Pedro tinha? Sim. Mas eles não se separaram para ganhar almas para Jesus. O poder do Espírito Santo ajusta todas as coisas. O Espírito Santo nos convence, perdoa ele. Não, releva. Vamos amar, vamos perdoar. O Espírito Santo na igreja, movendo o corpo da igreja. Oramando, oragaman, chorabagai. Não guarda essa mágoa não, que ela vai te fazer mal. Não, Senhor, eu perdoo. Senhor, arranca de mim. E o Espírito Santo. E eu falo isso com tristeza. O Espírito Santo perdeu a liberdade de agir em nós. Não, Espírito Santo, isso aqui não tem jeito não, Espírito Santo. Não, Jesus, isso aqui não. O Senhor sabe que eu não. Nós viramos deuses. Porque nós estamos falando na mesma altura com Deus. Senhor, mas isso aqui eu não aceito. Seu infeliz, pede nada, zero nada, pó, você é nada. Será que o barro discute com o oleiro? Será que a criatura discute com seu Criador? Cala-te! Cale toda a terra. Ouçam a voz do Senhor. Ouçam a sabedoria plena. Ouçam o Espírito que foi dado para orientar as criaturas perdidas que nós somos sem Ele. Se tinha alguém na Bíblia, depois de Jesus, que poderia discutir com Deus, a altura de uma boa discussão, era Paulo. Paulo diz, já não vivo eu. O homem mais sábio depois de Jesus, mostrou que era sábio mesmo. Ele olhou para o trono da glória e disse, eu não, tu em mim. É o Senhor em mim, Galaflá, Satai. É a tua vontade em mim. É a tua direção em mim, Golebai. Eu estou sentindo que Jesus quer batizar, quer renovar, quer avivar, quer derramar avivamento.
Tem alguém aqui que é maior que Paulo? Ou temos alguém aqui que é igual a Paulo? Se for igual, ou se for maior, é bem provável que vai falar coisas maiores ainda sobre não viver, mas Cristo viver. Pois esta é a sabedoria diante daquele que tudo vê, tudo criou e a tudo dará fim no seu devido momento nessa terra. Por isso que Deus não procura outro senão aqueles que querem se converter a Ele. Conversão. Ache ruim quem quiser achar, mas esta é a verdade de Deus para uma igreja que se tornará relevante para este tempo. A igreja precisa, meus irmãos, entender que é o Espírito Santo que faz a diferença nela. Nós vamos fazer um curso, um seminário, e aí eu fiz o seminário, peguei o diploma, agora sei tudo, sabe nada. Paulo disse, toda a sabedoria que eu tinha, todo o conhecimento, eu uso como esterco para aquilo que Deus me dá. O esterco fertiliza, mas a essência é outra. Usa a sua inteligência para obedecer a Deus, para você ver o negócio. Faça isso. A primeira e maior marca da igreja verdadeira é a presença do Espírito Santo. Antes do derramamento do Espírito Santo, os cristãos estavam tímidos, fracos, desanimados, reunidos numa casa e com medo. Depois do Pentecostes se tornaram cheios de vigor e autoridade espiritual. O Pedro que negou Jesus por medo, agora morre por ele, crucificado de cabeça para baixo. E ele mesmo diz, não quero morrer igual ao meu mestre, não, me crucifica de cabeça para baixo. Não há medo na igreja cheia, assim como também não há falta de sabedoria. Ninguém se atira para a morte, mas ninguém nega a morte quando Jesus está em jogo. Alguém entende essa palavra? Deus quer levantar uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Não só cheia dos dons, capítulo 12 de Romanos 1-8, que já estudamos, mas também um caráter cristão, Romanos 12, 9-21, marcado pelo fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, 23, já estudamos tudo isso. É essa igreja, que não fica fugindo com os olhos quando peca, mas que chora, que se lança no pó, e se volta para Deus arrependido de seus pecados, e arrependido principalmente de ser pecador. Escute uma coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo abalará o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da vontade de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anda no propósito de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da sabedoria do alto. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor. É uma igreja cheia de paz. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja segura. É uma igreja que não nega Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia do Evangelho. É uma igreja cheia de compaixão. E ela anuncia Jesus ao mundo todo. Qual é a característica da igreja que realmente é bíblica e será a igreja que fará a diferença em tempos de pandemia? Primeira característica é a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Ela tem o poder do Espírito Santo. É Ele que nos anima. Ele é o bom consolador. Consolador. Não sai daqui. Consola.
em mim. Aleluia. É a igreja que ama o Espírito Santo, que se deleita com o Espírito Santo, que conhece a presença do Espírito Santo. É a igreja que pode perder tudo, mas não pode perder o Espírito Santo. Estamos acordando, estamos acordando. Essa igreja, outra marca desta igreja, ela é a igreja que tem o poder da oração. Ela tem o poder do Espírito Santo. E ela tem o poder da oração. E ela sabe o que é isso. Muitos estão usando a oração como uma reza. Um ritual. Não, oração é comunhão. É desfrutar da amizade com o celestial. Oração é consciência. Eu ajoelho diante do trono daquele que vive para sempre. Oração é consciência. Se eu me ajoelhar, eu já entro na sala do trono. Danamando, Rabashadai. Oração traz refrescor para a minha alma, traz segurança para a minha alma. Oração faz a minha alma respirar. Oração me dá segurança que eu estou dependendo dele, que eu preciso dele, que sou carente dele. Amanda, sobre candarai. Em 4:31 de Atos, olha, a igreja, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha o poder da oração. A igreja tem que voltar a orar de tal maneira que o lugar trema. E por que o lugar tremeu? Pedro estava sendo perseguido. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Ele não orou: Senhor, mata quem nos persegue. Senhor, destrói esse povo. Senhor, nós somos vítimas. Não, ele orou assim: Senhor, estão levantando contra o teu filho. E o Senhor, nós clamamos que o Senhor, enquanto eles estão fazendo isso, dá-nos mais unção, e estende a tua mão e opera maravilhas, dá-nos mais ousadia para pregar o Evangelho, dá-nos mais amor para pregar o Evangelho, ô Senhor, o lugar... A igreja não é macumbeira, e nem feiticeira, e nem bruxeira. A igreja ama, a igreja entende, a igreja perdoa, a igreja compreende. A igreja ora. Ei, mas eu pus alguém ali debaixo do meu pé. Aquela pessoa ou morre ou muda, então não pode debaixo do seu pé. Você pode debaixo do pé do diabo. Porque Deus quer salvar os seus inimigos. Deus quer salvar os seus inimigos, Ele não quer matar os seus inimigos. João chegou diante de uma aldeia dos samaritanos, estavam indo para Jerusalém, e ele pediu pouso para aquele povo: nós estamos indo para Jerusalém. Não, ninguém vai dormir aqui não. Aí o João ficou bravo, depois que ele se tornou discípulo do amor, prendeu com Jesus. Jesus, o Senhor quer que nós oremos aqui, a oração do Elias que manda fogo nesse lugar e pam, sapeca tudo. Jesus, João, você não entendeu, João. Eu não vim destruir as almas. Eu vim salvar. No dia que o Lázaro morreu, eu sei dos crimes dele, aliás, do que foi divulgado, dos crimes dele e da pessoa má que ele era. Mas o papel da igreja é orar para Deus salvar essa pessoa. Não é comemorar a morte dele. A igreja ama os seus inimigos. Ou não é essa a igreja? A igreja do Senhor ama seus inimigos. É mandamento amar os inimigos. Essa é a marca, a outra marca da igreja primitiva: vida de oração na presença de Deus. Diante das perseguições, lutas, desafios, resolviam suas questões diante do altar do Senhor em oração.
Irmão. O dia que nós aprendemos o que aquela mulher aprendeu com Jesus, o que nós aprendemos quando Jesus fala sobre aquela mulher em Lucas 18, de 1 a 8. A mulher chega, faz justiça à minha causa, o juiz é iníquo, o juiz não teme a Deus, o juiz não teme homem nenhum, e a mulher, faz justiça à minha causa, faz justiça à minha causa, faz justiça à minha mulher, peraí. Eu vou fazer, eu não temo a Deus, não temo os homens, mas tu tanto me importuna, que eu vou atender tua causa. Vai, já resolvi, está aqui. Aí Jesus falou assim, aprenda a importunar os ouvidos de Deus. Ore dessa forma, clame por justiça. Ore sem cessar, importuna. Você sabe o que é importunar? Incomodar. Eu lembro quando o Senhor me colocou como líder da Adonep em Goiatuba. E naquela liderança com a pastora Vilcelene, houve um escândalo na época, e a obra foi lá embaixo. E só estava eu, Vilcelene, Ivon e Rosa. E toda sexta nossa oração, nossa vigília. Toda semana a gente orava de madrugada, mas sexta-feira tinha a vigília da Donep. E aí eu, Ivon, o Roger, eu, a Vilcelene, o Ivon, a Rosa, eu, Vilcelene, Ivon, eu, Ivon. Mas todo dia de madrugada eu estava, Jesus, tem misericórdia, Senhor, primeira obra, novo convertido. De repente eu estava na reunião da Donep, e entrou uma missionária deste tamanho, chamava Liduína, paraense. Nunca tinha visto ela, e o esposo Joaquim, pastor Joaquim. Você conheceu, Edmundo? Liduína. E a bichinha entrou desse tamanhozinho, e foi para o meu lado, e Deus tomou aquela missionária, e falou, chega. Aí usou aquela expressão, a água bate na pedra até que fura, tu já incomodou os meus ouvidos. Eu já ouvi e hoje mesmo mando a resposta. Eu vou mudar esta obra. A partir de agora esta obra não é mais a mesma. Eu ouvi a tua oração. Você importunou os meus ouvidos. Para a glória de Jesus, claro. Irmãos, na semana que vem, na próxima semana, 10 casais entraram para a Donep e a Donep evangelizou a sociedade de Goiatuba. Incomoda. Não entre na igreja para dizer, Senhor, não sei nem porque que eu estou falando, que o Senhor não me ouve. Pare de chamar Deus de mentiroso. Ele já disse que ouve. Ele já disse que ouve. Aramandai. Ele disse que nós daremos conta até das palavras frívolas, loucas, que saírem das nossas bocas. E se nós temos que dar conta das palavras loucas, será que Ele não está ouvindo as palavras da oração, as palavras do clamor, as palavras que fazem diferença? E deixa eu dizer outra coisa, quando a gente ora, quando a gente busca, as palavras nossas vão para o mundo espiritual. A palavra da oração não morre, a palavra da oração continua viva. Deixa eu dizer uma coisa, quando a terra estiver sendo abalada, que o anticristo estiver reinando nessa terra, e Deus derramar os cálices da sua ira, vai ter um momento que o pote da oração que está diante do trono de Deus, será derramado na terra. Orações que foram feitas dos santos, estão reservadas diante de Deus, e quando o pote é derramado, trovões, trovoadas, glória! Joga a oração para o céu, abre a tua boca, ore, ore e ore. Alguém está recebendo esta palavra?
A igreja precisa de oração. A igreja é a intercessora pelo mundo. Somos nós que clamamos para que as portas da Coreia do Norte se abram para o Evangelho. Coreia do Norte é a nação mais perseguidora do Evangelho. Número 1 na escala das perseguições. Nós oramos aqui, Deus abre a porta lá. Há um mistério de Deus na oração, é por isso que o diabo se levanta contra. Os crentes não estão crendo no poder da oração, mas o diabo crê. É por isso que ele levanta contra, traz peso, traz angústia, traz abafamento, traz problema na hora da oração. O cachorro late, o telefone toca, as coisas parecem que estão acontecendo diferente. Você começa a lembrar que deixou de lavar isso, deixou de limpar aquilo, deixou de falar com o outro, e vem aquele turbilhão de coisa, porque o diabo sabe, não ora não ora não, senão ele vai ouvir. Não ora não, olha, o cachorro está latindo, olha, a paca empacou, olha, não faz isso não. E o Espírito Santo ora sem cessar, ora sem cessar, fala que o teu Deus vai ouvir o clamor. Eu tenho muitas coisas para resolver nesses dias, e eu chamo a minha igreja, ore! O Senhor dividiu a batalha conosco. Ele precisa que você se levante, ore, ore. A mão do Senhor já está estendida, a sua oração move a mão de Deus. Um homem de oração tem um respeito pelas trevas. As trevas respeitam o homem que ora. Paulo era um homem de oração, o diabo falou, eu sei quem ele é. Pessoas de oração são respeitadas. E muitas vezes em trabalho de libertação, está aqui os irmãos que trabalham, sabem disso, irmão Sônia, irmão Cleomar, e outros que já fizeram tanto trabalho de libertação. Quando a pessoa de oração chega, o demônio fala, agora eu saio. Tem que ter até sabedoria, porque não vai sair porque o homem de oração chegou, vai sair porque é o nome de Jesus que vai ser usado ali. Mas o diabo sabe quem é de oração. Ah, se a igreja descobrisse. A oração é um presente que Deus nos deu. Invocarás o meu nome, clamarás e eu te ouvirei, gritarás e eu direi, eis-me aqui. Golamá, sai. Isaías 58:8. É hora de abrir a boca. Não perca mais tempo. Ore, chore, ore, chore, ore, chore. Uma igreja que ora abala o mundo. Deus nos deu a resposta. Será que ainda vai achar em nós negligências? Será que não dá para acordar e ver o que está acontecendo? Nós assistimos um filme, está tudo bem, mas vai chegando a hora da oração, vai dando sono. É hora de usar a inteligência espiritual que Deus nos deu. Segunda-feira não tem cansaço, quarta-feira não tem cansaço, se tiver bola melhor ainda, sexta-feira não tem cansaço, se tiver churrasco bom demais, sábado não tem cansaço, mas terça-feira tem cansaço, quinta-feira tem cansaço e domingo tem cansaço. Não dá para usar a inteligência? Segunda-feira não tem dor de cabeça, quarta-feira não tem dor de cabeça, sexta-feira não tem dor de cabeça, terça tem.
quinta tem, domingo tem. Não dá para acordar? Será que Deus está falando comigo e com você? Ora sem cessar. E se a igreja entender isso e começar a orar sem cessar, Deus vai abalar a terra. Lembra do testemunho do irmão lá de Goiânia que foi morto? E de repente Deus usou uma missionária e falou: missionário, vai lá naquele necrotério lá e ora por defunto. Ele falou: não, eu não sou católico, não, eu sou crente. Vai lá orar. E ela chamou, não, foi a menina que falou, né? Ela chamou a menina falou: vamos ali orar para um morto. Ele falou: não, eu sou crente. Vamos lá que Deus está falando. Chegou lá no gavetão do camarada lá, tirou o corpo, o cara tudo baleado. Aí o cara do necrotério, que já tinha recebido lá as orientações todas, porque não pode fazer isso e tal. Aí ela disse: vou orar, Jesus vai ressuscitar ele. Ele disse: se o seu Jesus ressuscitar ele, eu aceito ele aqui. Se está morto e mortinho. Então tá bom, você vai aceitar então. Pôs a mão no meio do peito do defunto e: espírito de morte, sai! Os dois braços do camarada. E os buracos de bala começou a sair sangue de novo. Foi para a UTI do hospital. E a missionária espalhou a oração, pedindo oração nas igrejas. Eita, Deus é bom demais. As igrejas ajoelharam e começaram a clamar: dá vida a ele, salva ele. Davidson, acho que era o nome dele. Salva ele, faz um milagre. De repente ele estava lá no inferno, testemunho dele. Chega um ser glorioso lá no inferno, onde não tinha luz nenhuma, a luz brilha. Aí o diabo: não, porque eu vim buscar ele. Disse: não, mas ele é meu cavalo, ele é não sei o quê. E foi falando, e ele disse, ele abriu um manto assim, ó. E falou: não posso deixar de ouvir isso. E aí naquele manto passou como num telão, as igrejas chorando e orando: dá vida a ele, faz um milagre na vida dele. Pegou na mão dele e ele acordou no hospital. O poder da oração. Deus está ouvindo a sua oração. Tem o tempo certo, tem a hora certa, mas as palavras estão guardadas em Deus. Deus está ouvindo a sua oração. Aquela oração secreta está guardada diante de Deus. Aquela oração em pensamento está guardada diante de Deus. Ele está ouvindo, continue, não pare. Uma igreja que ora abala o mundo. E o que tinha mais nessa igreja? E são essas coisas simples que faltam para nós hoje. É verdade ou não? Esse povo não ajoelhava para dizer: Deus, tem misericórdia de mim, não, tem misericórdia dos outros. Abençoa o apóstolo, abençoa o pastor. Na época deles tinha os apóstolos. Abençoa o pastor, abençoa a liderança, abençoa a igreja, abençoa meus irmãos. E de vez em quando sobrava tempo para orar para si, não era assim? Essa igreja orava e a mão de Deus movimentava, e a glória de Deus era derramada, e o poder de Deus acontecia de maneira especial. E o que mais? Essas coisas simples. O que mais tinha nessa igreja? O poder do perdão. O poder de perdoar, o poder quando a gente perdoa. E não é, irmãos, nós temos que aprender a tirar o orgulho de lado, o egocentrismo de lado. Porque Estevão perdoou, mas foi morto. A gente quer perdoar se tiver algum resultado. Verdade ou não? Eu perdoei e ele não falou nada. Se você perdoou, quem foi abençoado foi você, que você tem que falar obrigado.
Ou não é? Não é isso que está escrito na Bíblia? A igreja, ela não pode perdoar querendo algo em troca. Ela tem que perdoar porque foi perdoada por Jesus. E Jesus não pediu nada em troca. Pelo contrário, ele ofereceu salvação. A palavra de Deus, ela diz, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas, assim, tem um padrão, o grego ali, ele não muda o padrão. Perdoe do jeito que eu perdoo. Irmão, é do jeito que nós perdoamos que seremos perdoados. Nós perdoamos, mas não queremos andar junto? É perdoar com o perdão de Jesus, sim ou não? Fala para mim, por favor. Diga, é perdoar com o perdão de Jesus, na forma que Ele perdoa. Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Agora me diga aqui, Jesus tivesse perdoado igual uns de nós perdoamos, Ele não andaria conosco, não. Perdoar eu perdoei, pastor, mas não ando junto, não. Mas não é igual o perdão de Jesus? Ele não está aqui? Jesus está aí com você? Está ou não está? Jesus está aí pelo Espírito Santo, pela presença viva? E você quer que Ele perdoe como você perdoou? Que não quer andar junto? Que não pode ver o rosto do outro? Jesus perdoou e eu vou morar com Ele na eternidade. Comunhão e fazer coisas juntas é uma coisa, andar juntos aqui é outra. Você não pode ter comunhão com aquela pessoa que rouba. A Bíblia diz que nós não podemos assentar, mas tem que passar junto, tem que olhar no olho, tem que olhar com compaixão, tem que olhar com perdão, com misericórdia. Essa pessoa, se ela tivesse tido um encontro como eu já tive com Jesus, ela não estaria fazendo isso. Jesus, dá um encontro com ela, como o Senhor fez comigo. Compaixão, misericórdia do que está errando. Não, pastor, ele é crente, mas não teve um encontro. Quem teve um encontro, perdoa. Está entendendo ou não? Tem gente que é um banco de rancor. Vai guardando tudo. Aquele dia fulano fez isso, aquele dia foi de manhã, de tarde, de noite, acontecendo não sei o que, o outro fez isso, o outro fez aquilo, é um banco de rancor. Perdoa, infeliz, é você que sofre. E é infeliz mesmo, irmão, não tem como ser feliz guardando mágoa. Perdoa, e Deus te abençoa. Perdoa, e o Senhor te perdoa. Versículo 14 e 15 do mesmo capítulo 6 de Mateus diz, se não perdoar nem tão pouco, vosso Pai que está no céu vos perdoará. Perdoa e seja abençoado. Perdoa e Deus te levanta. Perdoa e Deus te dirige. Perdoa e seja livre. Pastor, eu fui lá pedir perdão, a pessoa me excomungou, pastor. Então você já fez sua parte, seja livre. Mas ame aquela pessoa. Ame aquela pessoa. Amém? Muitos de nós deixamos de orar por pessoas, porque nos magoamos com elas. Estamos cheios de rancor e de péssimas lembranças destas pessoas e não oramos por elas mais. A igreja abençoada é a igreja que ora. E ora para os seus inimigos. E para Deus salvar os seus inimigos. Ou não é assim? A igreja, irmãos, ela tem a igreja verdadeira, ela tem essa característica de não guardar ressentimentos, mágoas. O Estevão estava sendo apedrejado, e olha a cara das pessoas que apedrejavam. A Bíblia diz que eles rilhavam os dentes, e as pedras eram para matar, e o desejo deles é que morresse logo. O Estevão olha para trás e diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não lhes impute o pecado. Cadê essa igreja? Eu pergunto de novo, cadê essa igreja?
Nós temos pessoas aqui que não falam com a irmã, que não falam com o irmão, que não falam com o pai, que não falam com a mãe, que está ressentido com o pai, está ressentido com a mãe, está ressentido com o irmão, está ressentido com o patrão, está ressentido com a colega de trabalho. Você ainda não é igreja, passa a ser a partir de agora, perdoa. E quem vai ser abençoado é você. Está gostando? Perdoa. Tem uma pessoa lá no meu trabalho que está me perseguindo. Perdoa, seja legítimo, seja o melhor funcionário do lugar, Deus vai te promover. Não, pai, eu perdi o emprego, vai te promover, vai te passar para outro emprego melhor. De todo jeito, Deus vai te abençoar. Agrade a Deus e Ele satisfaz o desejo do seu coração. A igreja atual precisa ensinar mais sobre o perdão. Como cristãos, devemos mostrar que realmente somos quando passamos por perseguições. O nosso exemplo maior é Cristo e seu sacrifício na cruz, perdoando os nossos pecados. Jesus mandou amarmos os nossos inimigos, Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então quem me persegue, eu faço o quê? Oro, perdoo, amo. Ai, pastor, isso aí é difícil, mas o dia que você se tornar a igreja cheia do Espírito Santo e tiver uma vida de oração, você vai conseguir. Porque não vem de nós não, isso é dom de Deus. Não vem, nós não somos melhor do que ninguém, mas Deus dá graça. Deus dá a força para fazer, alamaço queblanarai. Eu lembro de uma mãe, e isso é terrível, é graça mesmo, a gente de nós mesmos não conseguimos, mas quando está cheio de Deus, a mãe pegando no rosto do outro filho, disse, olha, sua mãe pode pegar no seu rosto, mas eu não posso pegar no rosto do meu filho, porque você matou meu filho, mas eu te perdoo, meu Deus do céu, isso é graça, isso é força que vem do céu. Você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo rapidamente. Antes que esse mundo nos trague, antes que esse mundo nos tome para ele de volta, é hora de nos encher, do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente sermos cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos e implore para que o Senhor Jesus te encha novamente, te batize com o Espírito, te faça revestir. Sinta aí a presença renovadora, restauradora, a presença que te batiza, que te enche do Espírito Santo. Aleluia. Uma igreja que perdoa abalará o mundo. Essa igreja, irmão, ela ama as almas. Ela não vive sem o prazer de sempre anunciar salvação para os perdidos. Os moravianos, dão tanto exemplo para nós. Eles se venderam, se doaram como escravos, porque queria ganhar os escravos. Eles descobriram que ninguém pregava para os escravos, e quem iria pregar para eles? Eles abandonaram tudo e se tornaram escravos, sem saber se voltariam para suas casas. Cadê esse amor? Pastor, eu acho que eu nunca vou ter um amor desse. Se encha do Espírito Santo, porque esse amor só tem quem é cheio do Espírito Santo. E deixa eu te falar, só vai para o céu os selados pelo Espírito Santo. No céu não entra egoísta. No céu entra filhos de Deus. E filhos aqui, eu estou dizendo no sentido de que são filhos da doutrina de Deus. O que mais, pastor? O poder da conversão. Mas eu vou ter que terminar na terça que vem.
Nós não podemos passar por esses outros 2 que temos aqui rapidamente. Tem que ser com vontade. Se Deus está avivando você e terça-feira não for seu dia, eu quero ver você brigando aqui na porta para entrar terça-feira. Aí eu vou ver que tem algum avivamento na sua vida. Deus quer derramar, aí Shumai, estou sentindo a fúria do diabo e ele vai para os quintos do inferno. Lakamassadai, a igreja está cheia, revestida de Deus. Nagasurebatai, o Senhor vai avivar a sua igreja nesses dias, não vai demorar. Não vai demorar, Sacrabadai. Pastor, eu só tenho 14 anos, você está na lista. Pastor, eu só tenho 7 anos, está na lista. Robertinha está na lista, é só continuar. Urabacatamai, Deus vai encher, vai avivar, vai ungir, vai encher, vai levantar. Aí tomará cacetaramacoxataramaia. Robacatai, Felipe Vidal, o Senhor tem uma obra contigo, e a palavra é urgente, Manaca Suprobatai, Ele está te massacrando, Ele está te trabalhando, Ele está te trabalhando, Ele está te massacrando, porque vai levantar um homem posicionado, que não terá medo de anunciar o Evangelho, que não terá medo de estender as mãos, de ir, de vir, de fazer, Uramatacanaraia, e o Senhor prepara um grande avivamento para a tua vida, para a tua casa, porque Ele é Senhor e ouviu o teu clamor. Tem um óleo derramando na sua cabeça. Dirai que sou Maraganaia. Urabacatai, Ludmila, o Senhor tem te provado, Urabacatai, Ele está testando o seu coração, com tudo que está acontecendo, Ele está perguntando, tu continua fiel? Tu continua fiel? Tu continua fiel? Porque Ele está reservando um encher do Espírito Santo na tua vida, de tal maneira, que será glorioso demais, Ganamantai. Por isso no silêncio, Arabatai, Ele está provando o teu coração, para que aquela glória que virá sobre ti não te exalte, e tu saiba o quanto é triste e ruim viver vazio. Xanakamai, receba o azeite do Senhor sobre a tua cabeça agora. Tutelamaaturamai. O Senhor está provando obreiros e obreiras nestes dias. O Senhor está provando a vida de oração. O Senhor está provando o compromisso. O Senhor está provando com coisas que acontecem, as suas decisões, as suas prioridades. Está acontecendo uma seleção de homens e mulheres de Deus nesses dias, no vazio, na angústia, nas coisas que acontecem, nas coisas que não acontecem. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está provando, o Senhor está provando, o Senhor está selecionando, porque vem aí um avivamento de glória para o quadro de obreiros desta casa. Teve obreiros que Deus testou hoje e não vieram. Foi teste de Deus. Porventura o Senhor que disse, 1 Timóteo 3,10, primeiro prova, e depois se forem achados irrepreensíveis, consagra. Laramai, esse Deus porventura não nos provaria antes? Há um exército novo sendo preparado. Os aprovados serão revestidos, os desaprovados serão enfraquecidos, e vidas serão trazidas para esta casa, e o Senhor os levantará, porque há um número definido pelo céu de homens e mulheres que serão levantados de Patai.
Urabacai. E o Senhor trará e completará o número, e a obra não deixará de ser feita. Uramantai. Porventura o Senhor não disse a esta casa que daria as nações? Porventura a palavra deste Deus pode ser enterrada pelo homem? Porventura a palavra deste Deus poderá deixar de ser cumprida porque alguém deixou de ser valente? O Senhor peleja na terra, o Senhor trabalha na terra, o Senhor aviva a terra. Se eu fosse você, levantaria as mãos e começaria a dizer: eu estou aqui, Senhor, eu me levanto hoje, eu me levanto agora. Levanta a igreja, fica de pé. Urabacatai. Se eu fosse você, estaria implorando: Senhor, não esquece de mim não, me dá força aqui, Senhor, me enche do Espírito Santo aqui, Senhor, me unge aqui, Senhor, me toma aqui, me faça aqui, Senhor. O Espírito Santo está aqui para encher. É para encher. Ele está aqui para batizar. Jesus, o batizador, fará isso. Tem que ter alguém nesta noite dizendo desesperadamente: eu quero, Senhor, eu quero. Faz em mim, faz em mim, faz em mim, faça em mim. O diabo está dizendo: fica quieto. O Espírito Santo está dizendo: vem ao encontro. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Meu louvor tem dono, já não mais vivo eu adoro 24 horas, todo dia, toda hora. Sou de Deus, confesso que às vezes é difícil continuar, mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus. Essa igreja não vai parar, não, não. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar,
minha miss. Seu louvor tem dono, já não mais vivo eu alabandarama. Sou de Deus. Confesso que às vezes as lutas, as dificuldades quer me fazer parar, mas como é difícil, se eu nasci pra te adorar. A nossa vida, meu Deus, sou 100% Deus. Eu não vou parar, não, não. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missa? Oh, aleluia, aleluia. Aramacedaramai. Faça a tua alma saltar diante de Deus. Dê glória ao Senhor e exalte o nome dele. Barachatai. Se o sangue de Jesus está na sua vida, se a glória de Deus vem nascendo sobre ti, se o Senhor te chamou, te comissionou, Arabachatai, o seu prazer está na palavra de Deus. O seu prazer está em atender a missão. O seu prazer está em se levantar, falar mistérios com o céu, ser ungido, ser avivado, ser fortalecido, ser renovado, ser aquele que serve, aquela que serve, aquele que revela Jesus na sua caminhada, na sua vida, na sua história. Oramandacosatanamaya. Recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito do Senhor, recebei a graça do Senhor, recebei o batismo no Espírito Santo, recebei o renovo, recebei a cura, a cura, a cura, a cura para o seu ministério, a cura para a sua esperança, a cura para a sua fé, a cura para o seu propósito em Deus. Recebei, 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 recebei o Espírito do Senhor, recebei o Espírito do Senhor, recebei o Espírito do Senhor. Aplauda, dê glória, sinta a presença viva do Espírito de Deus em você. Você que está pela internet, sinta a glória de Deus na sua vida, na sua casa. Aleluia, aleluia, amém. Como voltaremos para casa? Esta é a pergunta para esta altura. Mais uma vez, voltaremos ao próximo culto, arrastando os pés, cansados, fadigados, sem tempo, não sei por que vim. Ou entraremos pelas portas do templo, alegres, fortalecidos, avivados, e dizendo mais uma vez: adorarei o meu Senhor e ouvirei a sua palavra para a minha vida. Como entraremos nos lugares onde trabalhamos a partir desse culto? Como faremos as obras que fazemos a partir desse culto? Como será o nosso comportamento no nosso lar, no meio da nossa família a partir desse culto? Porque tudo isto responderá quem é você nesse corpo de Cristo.